sobre o tecido adiposo, que é uma forma especializada de tecido conjuntivo, e as suas variantes. Aqui a gente tem a origem, então, do tecido adiposo. A origem é a partir do mesênquima, então as células mesenquimais que podem se diferenciar em fibroblastos, que é a célula especializada lá, mais abundante do tecido conjuntivo, elas também podem se diferenciar em lipoblastos iniciais. Esses lipoblastos passam a apresentar gotículas de gordura no seu citoplasma, tanto aqui quanto aqui. Continuam o processo de diferenciação, apresentando mais gotículas de gordura no seu citoplasma, dando origem aos adipócitos marrons ou multiloculares, que são aqueles que apresentam várias gotículas de gordura pequenas no seu citoplasma, que vão dar origem ao tecido adiposo marrom ou multilocular, ou então aqueles que vão, aqui o lipoblasto tardio, aquele que apresenta uma única gotícula de gordura no seu citoplasma, que é o lipoblasto maduro, que dá origem ao tecido adiposo amarelo ou unilocular. Características gerais, então, ele é um tipo especializado de tecido conjuntivo, ele é vascularizado e inervado, especializado em fazer o quê? Armazenamento de energia na forma de gordura, que são os triglicerídeos. Os adipócitos, eles podem ocorrer isolados, em pequenos grupos, ou então formando grandes agregados. Em mulheres, o tecido adiposo ele corresponde a 20 a 25% do peso e em homens a 15 a 20% do peso. Então, aqui nesse diagrama, a gente tem o quê? Um desenho esquemático de um adipócito e eles podem aumentar de tamanho, acumulando cada vez mais gordura. Então, aqui a gente está vendo, nessa imagem de microscopia, uma vênula, aqui uma arteríola para mostrar a inervação, a vascularização, aqui um capilar e aqui 3 adipócitos, os asteriscos estão mostrando as gotículas de gordura e aqui o núcleo bem periférico. Esse daqui é o tecido adiposo unilocular, aquele que possui uma única e grande gotícula de gordura no citoplasma. As funções. É o maior depósito de energia do organismo, ele modela a superfície corporal e forma os coxins absorventes de choques, que são esses gordinhos que a gente tem na palma da mão e na planta dos pés, e faz isolamento térmico e preenchimento dos espaços. Então aqui a gente tem um vaso sanguíneo e vários adipócitos com os núcleos bem na periferia. Nessa imagem maior dá para a gente ver o detalhe. Olhem os núcleos como são periféricos. Aqui a gente não vê a gordura, o que a gente vê é a imagem negativa, porque durante o processamento histológico a gordura ela é extraída pelos solventes. Aqui a gente tem os adipócitos também, nervos, tecido conjuntivo, arteríola e vênula. A coloração do tecido adiposo, então, o unilocular, ela varia entre branco e amarelo escuro. Os adipócitos uniloculares, eles podem ser encontrados, como a gente já falou, em pequenos grupos, isolados, ou formando o panículo adiposo, que é a hipoderme, que é o tecido subcutâneo. Os adipócitos são grandes, eles vão apresentar aqui, uma única gotícula de gordura no seu citoplasma e ela ocupa o volume citoplasmático quase que total, empurrando o núcleo e as organelas para a periferia da célula. E o tecido adiposo, ele apresenta septos de tecido conjuntivo, onde nos septos de tecido conjuntivo são encontrados vasos e nervos. Aqui a gente tem uma imagem de microscopia óptica, as linhazinhas pontilhadas, elas estão circulando, então, adipócitos, todos com núcleos periféricos, apontando vaso sanguíneo, aqui a gente tem um capilar, vaso sanguíneo, e são encontrados também
alguns fibroblastos, que são células do tecido conjuntivo. Aqui em aumento maior, a gota lipídica é chamada de gota de Grasa, tá? Aqui, mais um cortado em corte tangencial, a gente observa então um corte mais tangencial, alguns fibroblastos, e aqui outro adipócito com núcleo bem periférico. O tecido adiposo multilocular. Esse tecido adiposo multilocular, ele é encontrado em animais que hibernam. Ele é um isolante térmico e em humanos recém-nascidos. Em humanos adultos, ele é encontrado em torno dos rins, das suprarrenais, na aorta, na região do pescoço e na região do mediastino. Os adipócitos são menores, têm um núcleo excêntrico, mas porém ele é não periférico, e eles apresentam numerosas mitocôndrias. E eles vão apresentar uma proteína mitocondrial, que é uma proteína mitocondrial desacopladora. A UCP1, ela também é chamada de termogenina. E essa termogenina, ela funciona da seguinte maneira. Então, ela é localizada na membrana mitocondrial interna, tá aqui ela, ó, e ela se localiza logo após a cadeia transportadora de elétrons. Então, a cadeia transportadora de elétrons, à medida que ela transporta os elétrons, ela gera um gradiente de prótons que fica no espaço, espaço intermembrana. Então, por que ela é desacopladora de prótons? Porque ela vai retirar prótons desse gradiente de prótons e vai jogar para dentro da matriz mitocondrial. Quando ela faz esse movimento de prótons para jogar para dentro da matriz mitocondrial, ela gera calor. E esse calor é utilizado, então, para manter a temperatura nos animais hibernantes e nos recém-nascidos. Aqui está a localização. Então, tecido adiposo multilocular marcado em amarelinho nos recém-nascidos e no roxinho, nessa cor meio roxinha, meio magenta, a gente tem a mistura de tecido multilocular e unilocular. E aqui o detalhe na microscopia eletrônica de transmissão, mostrando o núcleo do adipócito e aqui no citoplasma as inúmeras gotículas lipídicas de vários tamanhos e as inúmeras mitocôndrias que são encontradas no citoplasma dessa célula, as quais contém a proteína termogenina, que é a proteína então responsável por gerar calor. Aqui na microscopia óptica, vejam como aqui é mais difícil a gente enxergar os limites celulares entre os adipócitos multiloculares. Aqui alguns vasos sanguíneos estão sendo indicados. E nessa imagem, que é uma imagem do Junqueira, a gente tem lado a lado tecido adiposo unilocular, com uma única gotícula lipídica no citoplasma, e aqui tecido adiposo multilocular, com várias gotículas lipídicas no citoplasma. Era isso então, gente.